Queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Que essa mensagem possa te abençoar, possa frutificar no seu coração, que ela venha trazer para você um renovo. Talvez, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu sei que o nosso Deus, Ele tem poder não só para te tirar dessa situação, mas caso Ele não tire, Ele vai passar com você, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, amém? Está escrito no livro que Ele deixou para revelar aquilo que Ele espera, aquilo que Ele deseja para o ser humano. Vamos começar essa mensagem fazendo uma pequena oração, pedindo a direção do Espírito Santo. Afinal de contas, nós devemos convidar Ele para que Ele venha abrir os nossos corações, amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, meu Deus, de falar do Teu amor, de falar da Tua palavra, meu Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, meu Deus, porque isso é um privilégio, meu Pai. Tu sabes que eu não mereço, Tu sabes, meu Pai, que eu sou falho. Pai, quanto eu sou falho. Mas o Senhor, meu Deus, tem me capacitado, o Senhor tem, meu Deus, me guardado, o Senhor tem, meu Deus, feito grandes coisas na minha vida, meu Deus, eu só posso dizer, grandes coisas fez o Senhor, meu Pai. Até aqui, o Senhor me sustentou. Obrigado. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar dando essa certeza, essa felicidade, essa alegria, meu Pai, que só vem do Senhor, meu Pai, para essa pessoa que está assistindo, meu Deus, atrás dessa tela. Eu não sei, meu Deus, aquilo que ela está passando, eu não sei a dificuldade, eu não sei, meu Deus, se ela está no pior ou no melhor momento do mundo, meu Pai, mas eu sei, se ela estiver no pior momento da vida dela, meu Deus, vai melhorar. E se ela estiver no melhor momento da vida dela, o Senhor tem muito mais para ela, meu Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa invadir os corações, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, da mesma forma que Ele já começa a se movimentar nesse ambiente, que Ele venha, meu Pai, se movimentar, meu Pai, nesse coração que está me assistindo, meu Pai, que está assistindo o Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Bom, queridos, antes de eu continuar essa mensagem, eu gostaria de te contextualizar um pouquinho sobre o que andou acontecendo nesse meio tempo que o canal ficou sem vídeos, sem mensagens. Bom, para quem acompanha o canal já há um tempo, sabe que eu venho tentando pelo menos manter uma regularidade nas mensagens, tanto que está no banner do canal, mensagens todas as segundas-feiras, porém, não foi o que aconteceu nas últimas 3 semanas, por causa que eu passei por algumas coisas que, meu irmão, é difícil. Eu já quero começar essa mensagem perguntando o seguinte: você está passando por um momento difícil ou um momento bom? E esse momento, o que ele está provocando em você? Está provocando desespero? O que esse momento está causando na sua vida? Qual é a sua reação quando você está em meio a uma dificuldade? Porque eu sei, eu passei por uma dificuldade essa semana. Uma dificuldade tão tremenda que, sendo bem sincero, eu fui perceber o problema, na realidade, para variar, como sempre estava em mim. Porque essa dificuldade, o canal na realidade ele não precisava ter ficado esse tempo todo sem mensagens postadas. O problema na realidade era eu. Porque uma coisa que eu venho aprendendo, estudando com uma pessoa que Deus ele colocou na minha vida, aliás, se você está assistindo esse vídeo, glória a Deus pela sua vida, muito obrigado por você estar assistindo, por você estar me ensinando através do Espírito Santo como eu devo me portar. Muito obrigado, Lucas, se você estiver assistindo. Sabe, Ele está me ensinando através dessa pessoa, Deus ele está me ensinando. E eu pude perceber que uma das coisas que essa pessoa mais me falava sobre mim, que eu deveria começar a mudar isso em mim, era sobre a minha reputação. Eu me importo muito com a minha reputação, me importava e ainda posso ser sincero, me importo muito com a minha reputação. O problema é, meus irmãos, que se você começar a ler o livro de João, você vai ver que tem uma passagem que fala de João Batista. Ele fala que é necessário que eu diminua, que eu, me rebaixe para que ele cresça. A Bíblia já diz em Mateus capítulo 5, está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino de Deus. Por que eles herdarão o reino de Deus? Porque quanto mais você diminui a si próprio, mais Jesus Cristo cresce. Mais Jesus Cristo transparece, mais ele acha espaço para transbordar, até que não haja como você só dar frutos humanos, mas sim você vai ter que dar frutos do Espírito. Afinal de contas, se você anda em Espírito, você tem que praticar e frutificar as obras que o Espírito faz. E eu percebi, meus irmãos, que eu estava muito apegado à minha imagem. Porque como vocês podem perceber nessa mensagem, eu vou fazer diferente, eu vou evitar ao máximo os acortes de edição. Eu gaguejo muito.
E isso me incomodava bastante nas mensagens, porque eu pensava, caramba, as pessoas não vão ouvir. Mas aí eu tive que lembrar, e Deus ele me colocou de joelhos essa semana para eu perceber, caramba, mano, realmente, eu sou muito vaidoso. E é aquilo, o orgulho, ele precede a queda, né? Não tinha como eu continuar. Porque eu estava muito preocupado com a imagem, eu estava muito preocupado com dar um show, eu estava muito preocupado com fazer uma mensagem bonita para você. O problema é que isso não importa, porque a mensagem bonita pode ser, eu não estou falando, não estou desmerecendo quem sabe falar melhor do que eu, não estou falando isso, tá? Deixando bem claro. Deus preza pela excelência, mas saiba que se você tem alguma limitação, isso não impede de você ser um canal de Deus. O que impede é o seu orgulho. O que impede é se você não está disposto a se deixar ser um instrumento nas mãos dele. E isso aconteceu comigo. Eu estava passando por esse momento onde eu estava muito vaidoso, eu estava preocupado em te fazer uma mensagem bonita. Mas é aquilo, mais importante do que as folhas da árvore, mais importante é o fruto. E você não me assiste porque eu tenho algo de especial em mim. Não, eu não tenho algo de especial em mim. Esquece eu. No momento que o Espírito Santo ele deixar de me usar, acabou. Isso aqui não faz sentido. Pode pular, pode ir para outra pessoa que fale com amor, com intensidade, sendo usada pelo Espírito Santo, porque ela vai ter fruto para poder te entregar. Ela vai ter fruto. Se eu não for usado pelo Espírito Santo, isso aqui não adianta. Por isso que toda vez que eu inicio uma mensagem aqui no canal, e eu vou deixar isso como frequência, eu vou iniciar orando. Porque se Deus não revelar, não tem como. Eu posso falar aquilo que você quiser. Eu posso te dar a mensagem mais poderosa, mais bonita. Mas se for humano e não for divino, não vai mudar a sua vida. Não vai fazer a menor diferença. Por isso que eu já te adianto. Eu não estou aqui para te deixar confortável. Eu não estou aqui para te deixar uma palavra de conforto. Apesar do evangelho também, ele trazer conforto. Mas hoje eu estou aqui para te trazer uma mensagem talvez de repreensão, mas uma mensagem também que vai te dar o ânimo necessário para você sair da sua zona de conforto e entrar no lugar onde você vai perceber que Jesus Cristo, independente da sua luta, independente da sua dificuldade, independente do seu problema, independente da intensidade desse problema, Ele está com você. Sempre esteve e sempre estará. A coisa que pega nisso tudo, para você perceber ou não se Ele está com você, é se você está ligado nele, se você conhece Ele. Hoje eu quero pregar tanto para as pessoas que já conhecem Jesus Cristo, tanto para você que talvez caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece Jesus Cristo. Eu estava orando agora há pouco, e o Espírito Santo ele me deu uma palavra, ele me deu uma mensagem, ele me deu um versículo que eu quero ler com você. Você não precisa acompanhar na sua Bíblia se você não quiser. Se você quiser pode acompanhar, mas se você não quiser, não precisa acompanhar na sua Bíblia. Eu só vou também estar deixando o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa leitura. Mas antes de nós lermos, eu quero te fazer de novo essa pergunta. Como você está? Você está abatido? Você está cansado pelas dificuldades? A vida parece que está te afunilando? Você parece que está, sabe, você tenta de um lado, tenta do outro e nada faz sentido? Você está desse jeito? Olha, se tem uma coisa que o Espírito Santo nos últimos tempos, ele tem me ensinado, é que as dificuldades, elas servem para duas coisas, sabe? Duas coisas assim. Elas servem para você, aliás, as dificuldades, reformulando, as dificuldades servem para uma coisa, que vão revelar duas atitudes suas. Se no momento da dificuldade você se aproxima de Deus ou se você foge, ou se você afasta Deus. Porque se eu olhar, por exemplo, para a vida de dois discípulos de Cristo, se eu for olhar numa série que está acontecendo agora que é The Chosen, eu não vou estar pregando de The Chosen, tá? Eu quero deixar isso bem claro, eu só vou estar usando essa série como exemplo, tudo bem? Eu sei que ali tem liberdade poética e eu nunca vou estar trocando aquilo que é a revelação de Deus, que é a palavra, pelo aquilo que é criação do ser humano. Mas eu quero usar esse exemplo para você. Sabe, nessa série chamada The Chosen, tem dois discípulos. Tem Pedro, o discípulo Pedro, e também tem Tomé de um lado. E o interessante é que Jesus Cristo ele dá a oportunidade para os dois agirem, sabe? Os dois passam por uma perda, Pedro passa por uma perda e Tomé também passa por uma. Mas a diferença de Pedro para Tomé é que o apóstolo Pedro, ele evita Jesus Cristo. Ele fica amargurado, ele começa a sair de perto de Jesus Cristo, ele começa a se afastar dele. Porém, quando ele vive uma experiência, que é aquela experiência que está, se eu não me engano, em Mateus, também está em Mateus também, quando Pedro ele começa a andar sobre as águas,
Quando ele tem essa experiência, ele percebe, caramba, Jesus nunca me abandonou. Ele está me testando, ele está me provando através dessas dificuldades. Então, para que eu vou me afastar? Não, eu tenho que permanecer, eu tenho que buscar, eu tenho que estar perto dele. Mas Tomé age diferente. Tomé, apesar de ter presenciado vários e vários milagres durante a série, ele passa por uma perda e aquilo começa a criar amargura no coração de Tomé. Tomé começa a ficar amargurado e a reação dele, diferentemente de Pedro, é se afastar. Ele começa a não acreditar em Deus, ele começa a duvidar de Deus, ele começa a se afastar de Deus, tanto que nós sabemos através da Bíblia, provavelmente esse é o rumo que essa série vai tomar, que Tomé, ele só vai acreditar se ele vê Jesus Cristo. Porém, o princípio da fé, eu já quero te lembrar isso agora, a fé não serve só para quando você está no meio da tempestade. A fé, ela vem antes da tempestade, porque a fé vai te dar uma visão ampliada daqueles que não têm fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, se você tem fé, a tua vida com certeza vai ser muito mais leve. Ela não vai ser fácil, tá? Eu não estou te prometendo vida fácil. E eu gosto de frisar isso bem em todas as mensagens do canal, porque não tem como, o evangelho não é para a vida fácil. Se você não percebe, o evangelho na realidade é uma convocação para uma guerra. O evangelho de Cristo é uma convocação para uma guerra, não de carne e sangue, mas nas regiões celestiais. E se você não entende isso, você vai entrar aqui achando, caramba, não, eu vou vir para cá porque é confortável, eu vou vir para cá porque aqui eu não vou ter dificuldade. Se você está vindo para cá por isso, saiba que isso é uma mentira. Eu não estou te chamando para você estar confortável. Eu não estou te chamando aqui, através dessa mensagem, para você viver uma vida fácil. Mas eu posso te garantir que se você seguir aquilo que está escrito, você vai ter uma vida leve. Afinal de contas, Jesus, ele diz que venham a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Então agora é a hora de você descansar no Senhor. Então agora eu te peço para você abrir a sua Bíblia no livro de João e vamos estar lendo o capítulo 8, mas só vamos focar em alguns versículos só. Se você quiser acompanhar, vamos começar do versículo 28. Mas antes de nós entrarmos no versículo, eu quero que você saiba o que está acontecendo aqui. O capítulo 8, ele começa, no caso, tem uma parte que fala o discurso de Jesus sobre a sua missão. Ele vai estar aqui falando sobre algumas coisas. E ele vai estar aqui falando com alguns judeus. Então, vamos começar. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse foi o versículo que o Espírito Santo, numa oração que eu estava fazendo, ele me tocou. E por que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? É porque tem muitas pessoas que estão buscando a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade, estão buscando um sentido de vida em coisas materiais. Tem muitas pessoas, como eu, por exemplo, já busquei muitas vezes. Eu já busquei muitas vezes a minha felicidade, eu já busquei muitas vezes amor, afeto em pessoas. Até descobrir e até entender que Jesus Cristo é o único que poderia suprir essa necessidade por completo. E às vezes você está se afundando tanto em problemas, às vezes você entra no problema. Como é que funciona a sua vida? É assim. Você está caminhando, você entra num problema. E aí, para você sair desse problema, você cria outro. E para você sair desse problema, você vai criando um outro e vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. Enfim, vai acontecendo isso. Mas Jesus Cristo não quer que você viva dessa forma. Afinal de contas, ele fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tem pessoas que estão se contentando apenas com existir.
Tem pessoas que estão se contentando apenas com estar nessa terra, estão achando que o prêmio delas está aqui. E meu amigo, eu quero te dizer hoje que se você se contenta com o que você está vivendo aqui, a sua vida está perdida. Você não vai conseguir viver plenamente. Porque só tem vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. Ele é a verdade, é o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você não entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, você nunca vai conseguir satisfazer as suas verdadeiras necessidades. Você nunca vai conseguir encontrar a sua verdadeira identidade de filho, se você não tiver Jesus Cristo. Porque por muito tempo eu andei dessa forma. Eu andei buscando a minha identidade no mundo. Eu andei buscando a minha identidade, por mais que fosse cristão, tentando suprir as minhas necessidades em prazeres levianos. Mas aí depois vem Salomão em Eclesiastes e fala: eu provei de tudo. Eu provei de tudo. Nada que os meus olhos viram, eu neguei. Sabe, eu não sei você, mas isso me traz um temor, porque eu penso, caramba, o cara, ele não negou nada do que os olhos dele desejaram. E a nossa inclinação humana é perversa. A nossa inclinação humana, ela é falha. Ela é corrompida. Então, quando a pessoa me fala, não, eu vi tudo que eu vi, tudo que os meus olhos viram, eu não neguei. Cara, você tem que parar para pensar que os prazeres que Salomão está falando em Eclesiastes, e para quem não sabe, Salomão é o homem mais sábio e mais rico, é só isso. Ele é o homem mais sábio e mais rico que já existiu na face da terra. E ele termina mal. Sabe por que Salomão termina mal? Porque como ele está dizendo aqui em Eclesiastes, ele fala: tudo que os meus olhos viram, eu me entreguei. Não teve nenhum prazer que eu não tenha usufruído para mim próprio. Não tem nenhum prazer. E Salomão, ele se perde aí, porque ele começa a se envaidecer. Sabe como é que ele termina o livro de Eclesiastes? Que, como eu digo normalmente, se Provérbios é o livro da sabedoria, Eclesiastes é o livro da sabedoria com também maturidade. Porque Salomão aqui, ele está velho, ele está decadente, mas ele está maduro. E ele percebe, nossa, nada faz sentido. Nada faz sentido sem Deus, porque se eu tentar viver uma vida sem Deus é como correr atrás do vento. Você sabe o que é correr atrás do vento? É uma criança, por exemplo. É o que uma criança faz. Ela vai correndo atrás do vento. Vou pegar o vento e tal. E nunca vai conseguir alcançar. Por quê? Porque assim é a vida daqueles que tentam viver longe de Deus. Que tentam viver essa vida sem Deus. Sabe, hoje eu quero te fazer um apelo. Em nome de Jesus Cristo, por favor, entrega a tua vida para Ele. Porque a tua vida nunca vai fazer sentido sem Ele. A tua vida nunca vai ter sentido, propósito, nunca vai ter verdade se você está vivendo uma mentira. Se você está vivendo algo que Deus, Ele não quer que você viva. Sério, eu te faço um apelo do fundo do meu coração, por favor. Não negue isso. Jesus Cristo, Ele quer te dar vida. E vida em abundância. Não se contente com as coisas desse mundo, porque nada, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor trabalho, você pode ter a melhor vida. Mas tudo isso aqui já está condenado, meu irmão. O mundo, ele caminha de mal a pior, você pode acompanhar nas notícias. Terceira Guerra Mundial, praticamente inevitável. Sabe, você parou para pensar que a tua vida, a qualquer momento nessa terra, pode acabar com um clique de um botão? Porém, Jesus Cristo, até para isso, Ele dá esperança, porque Ele fala, não tenham medo daqueles que podem matar a carne, mas porém tenham medo daqueles que podem ferir o espírito. Mas Jesus Cristo, Ele assegura que se você estiver nele, nada nem ninguém pode roubar a tua alma, nada nem ninguém pode abalar o teu espírito, nada nem ninguém pode te matar se você estiver em Jesus Cristo. Por isso, coloca a tua esperança nele, coloca a tua esperança no reino de Deus, porque hora vem, o reino de Deus está próximo, é chegado, Jesus Cristo está voltando e Ele vem querer te buscar. Sabe, eu mudo a mensagem desse canal, sabe? Se esse canal por um tempo começou a pregar, se eu comecei a pregar coisas sobre essa terra, se eu estava muito focado sobre essa terra, agora me entendam, eu quero focar os meus olhos completamente agora para Deus. Por mais que eu acredite que você não deva viver uma vida miserável aqui, e não é isso que eu acredito. Mas eu acredito que a vida não faz sentido se você não tiver um Deus, se você não tiver um Deus que dá sentido de tudo para a tua vida. Acredite em mim, já teve várias vezes que eu estive nesse chão aqui desse quarto, chorando sem conseguir começar o meu dia. Por quê? Porque eu estava sem paz. E meu irmão, a tua paz você não vai encontrar em nenhum lugar, a não ser em Jesus Cristo, que é o príncipe da paz.
Ele te aceita como você é, você pode ir até Ele como você está, mas você não pode permanecer como você está. Afinal de contas, Jesus Cristo ele fala em Mateus, quer vir comigo, quer andar comigo? Então pega a tua cruz e carrega todos os dias. E acredite, a cruz de Cristo não é um fardo, é uma responsabilidade, porque amor traz responsabilidade. Acredite em mim, você pode ter passado pelos teus piores sofrimentos hoje, ou você pode ter passado ou está passando. Mas Jesus Cristo, ele levou a cruz, os pecados todos da humanidade, ele passou pelas 3 dores, que todo ser humano pode passar. Mas ele passou pelas 3 dores na maior intensidade possível. Ele passou pela dor espiritual, porque ele fala, Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que tu me desamparaste? Ou seja, ele passa pela dor espiritual, de não sentir a presença de Deus. Depois ele passa pela dor emocional, porque ele está sendo zombado, ele está sendo cuspido, judiado, onde ele tinha juntado 12 discípulos e só um está na crucificação. E ele passa pela dor física, onde ele chega a suar até sangue. E os cientistas, sabe o que eles falam sobre você suar sangue? Sabe qual é a necessidade? Sabe qual é o estado necessário para um ser humano ele estar suando sangue? Ele tem de estar num estado de profunda agonia. E Jesus Cristo ele passou por essas 3 dores, pelas dores físicas, espirituais e emocionais. Ele passou pelas 3 dores de uma vez só e no máximo, no auge dessas 3 dores. Nada que você passou nessa terra, me desculpa, eu não estou desmerecendo a tua dor, tá? Não é isso. Mas nada que você passou nessa terra dói mais do que a cruz que Jesus Cristo teve que passar por amor a ti. Por amor a você, para que você pudesse ter vida nele, para todo aquele que nele crê tenha vida, e vida em abundância. Ele passou por essas dores para poder te entender, afinal de contas, você já passou pela situação de uma pessoa falar, cara, eu entendo a tua dor, mas na realidade não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque ela não passou pela tua dor. Ela não passou, ela não entende. Ela só está tentando, sabe o que ela está tentando? Ela está tentando diminuir a tua dor. E isso é uma atitude muito legal. Isso é uma atitude muito boa. Porém, convenhamos, ela não sabe aquilo que você está passando de verdade. Mas Jesus Cristo, ele sabe por quê? Porque ele sentiu na pele. Ele sentiu o que você está passando. Ele sentiu a dor que você está passando, seja em qualquer área da sua vida, seja dor física, emocional e espiritual. Ele sabe exatamente o que você sente. E sabe por que ele fez isso? Para passar com você. E por isso eu volto para a oração do início. Se Jesus Cristo não fizer essa dor sumir, ele estará com você. Ele sempre esteve contigo. E você vai ter a certeza de que ele está contigo, porque ele te ama. Acredite, não vale a pena andar nessa terra como uma ovelha desgarrada, sem um bom pastor. A Bíblia diz, Jesus Cristo fala, eu sou um bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu sou o aprisco. Sabe o que é aprisco? É o lugar onde as ovelhas ficam. Ou seja, Jesus é a proteção daqueles que o seguem. Se você não tiver em Cristo, a tua vida está perdida. Por isso eu te faço mais uma vez esse apelo. Entrega a tua vida hoje a Jesus Cristo. E você que é cristão, não pense você que só porque você nasceu na igreja, só porque os teus pais são na igreja, que você está salvo, não. Porque a Bíblia diz que aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confesso diante do Pai. Eu também não dou nome. Então se você não confessar de verdade, não se entregar, não entregar o seu coração por completo a Deus, você não está servindo a Jesus Cristo. Você não está confessando Jesus Cristo como seu Salvador. E logo você não tem a salvação. Logo você não está protegido por Jesus Cristo. Então, entrega hoje a tua vida. Não busque prazeres momentâneos para suprir uma necessidade que é eterna. Você não quer morrer, eu afirmo isso, você não quer morrer, você que está pensando em suicídio agora, você que está pensando em acabar com a tua vida, você não quer morrer. Porque a própria morte aponta para a vida. Não existe morte, existe ausência de vida. A morte aponta para a vida. Você está querendo, na realidade, é vida em abundância. É deixar de morrer para esse problema. É deixar de ser assolado por essa dificuldade. E eu posso te garantir que a paz que Jesus Cristo dá, você pode estar na maior tempestade, mas você está em paz. Porque Jesus Cristo ele fala, eu não dou a paz como o mundo dá. Eu dou a paz que excede todo entendimento. Eu dou a paz que você pode estar em meio ao caos, em meio à tempestade. Você está dormindo, você está descansando, você não está perdendo noite de sono, você não está preocupado com o futuro, porque eu garanto o teu futuro, diz o Senhor. Então, você não fica preocupado
por qualquer coisa. Você não perde a sua paz por qualquer coisa. Você não perde a sua paz. Porque se a sua paz vai embora por qualquer problema, então você não tem Jesus Cristo. Desculpa, essa é a verdade. Você não conheceu ainda Jesus Cristo no seu íntimo, mas hoje você tem a oportunidade de conhecer. Porque Ele está te dando hoje essa oportunidade através desse vídeo de você ter um relacionamento de verdade com Ele. Jesus Cristo, Ele quer que você conheça Ele por inteiro, para que assim você tenha vida e vida em abundância. Acredite em mim, eu reitero isso mais uma vez. Ele não quer apenas que você exista. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E isso só acontece quando você começa a colocar os teus olhos no céu em primeiro lugar. Primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca teus olhos na eternidade. Não coloca teus olhos aqui não, porque essa terra passa como num sopro. Essa terra passa rápido demais, essa vida passa rápido demais. Você não está aqui para morar, você está aqui só de passagem. O teu destino final é o céu, se você aceitar Jesus como seu Salvador. E é assim que eu quero terminar essa mensagem. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer voltar para os braços dele, se você não está desviado, mas mesmo assim você ainda não conhece a paz que excede todo entendimento, hoje eu quero fazer você conhecer. Hoje eu quero ser um canal onde o Espírito Santo possa agir para que você conheça a paz que excede todo entendimento, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que te conhece mesmo antes do teu nascimento e já tinha todos os dias da tua vida planeado. Ele já tem planos a teu respeito. A Bíblia diz, eu tenho planos de paz e de prosperidade, não de mal, mas de bem, para te dar o futuro que você espera. Um futuro que garante uma esperança. Se você colocar a tua esperança nesse mundo, você está perdido. Deus é quem garante o teu futuro. Não é o mundo, não é a faculdade, não é a escola, não é o seu amigo, não é a sua namorada, não é seu esposo, não é seu irmão. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono do tempo. Ele é a vida. E só Ele te garante que você vai ter uma vida. Por isso, entrega hoje a tua vida para Ele, através dessa oração. Fecha os teus olhos, porque eu quero orar por você hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero fazer uma oração agora, meu Deus, te pedindo, por favor, pelas essas vidas, meu Pai, que percebem que precisam de Ti. Que percebem que precisam de Ti. Eu não sei, meu Deus, a necessidade, eu não sei se estão vivendo o pior ou melhor momento da vida, eu não sei, meu Pai, em que fase que elas estão, eu não sei, meu Deus, se elas já conhecem a paz que excede todo entendimento, mas para aquelas, meu Deus, que reconhecem que ainda não conhecem por completo, meu Pai, eu te peço, revela hoje. Revela, mostra, meu Pai, como elas podem, meu Deus, depositar a esperança no Senhor, que é o único que garante a nossa esperança. Paizinho, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa, meu Deus, se revelar através do teu Filho amado, que o Espírito Santo possa convencer os corações endurecidos da verdade, do pecado e do juízo, para que eles venham ser transformados. Hoje os teus filhos, meu Pai, aqueles, meu Deus, que antes não era, hoje ele quer se transformar em filho teu. Reconhecendo, meu Deus, que ele andou, meu Deus, e tentou, meu Deus, pelos próprios passos, mas agora, meu Deus, ele está dizendo, não, meu Pai, eu andei a vida toda, meu Deus, como ovelha desgarrada, sem dono, sem expectativa, escravo pelo pecado, mas hoje eu me liberto em Cristo Jesus, que é o meu Salvador, que é o meu libertador, que é o único que pode me garantir vida e vida em abundância. Hoje eu me liberto em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu faço essa oração te pedindo, meu Deus, vida para eles, vida para os teus filhos, que eles venham quebrar hoje, meu Pai, uma crença que Satanás colocou na mente delas, que é a crença só do existir, que a vida não tem nada a oferecer a elas, e verdadeiramente não tem. A vida nessa terra, mas o Senhor que é a vida, o Senhor que é a verdadeira vida, tem para oferecer para elas tudo que elas verdadeiramente precisam, que é uma identidade em Jesus Cristo. E é assim que eu termino essa oração e essa mensagem. Que Deus ele possa estar te abençoando, que Ele possa transformar a tua casa, a tua família, que Ele venha transformar a tua vida, o teu modo de ser. Posso te dar um último conselho? Jesus Cristo ele não quer farsa. Ele não quer que você finja algo que você não é. Ele quer te revelar a sua verdadeira identidade. E isso só começa quando você entrega o seu coração com sinceridade diante dele. Fala o que você sente. Fala quem você é. Meu Deus, eu penso assim, assim, assim. Mas eu reconheço que perante a tua palavra, perante a verdade, eu preciso mudar isso. Então me ensina. Porque ele tem amor em ensinar. Ele é manso, humilde de coração. E hoje ele quer te ensinar o caminho da vida através dele.
Que o Senhor possa estar abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima mensagem. Deus abençoe você e todos ao seu redor em nome de Jesus.